Bom, vamos começar aqui a segunda parte aqui do estudo da A Igreja é uma Religião. Essa é a parte 2, né? Então, falamos sobre, foi nos dias, no final aqui da outra parte que eu estava mencionando, eu li o seguinte: foi nos dias de Tertuliano que se iniciou a ideia da Trindade Santa. Acredita-se Tertuliano tenha sido pai da referida ideia. O seu mais famoso discípulo foi Atanásio, que era o bispo de Alexandria entre 245 a 373 d.C. Atanásio distinguiu-se no primeiro concílio da Nicéia quando enfrentou Ário. Ário, que era bispo, iniciou um movimento chamado Seita dos Arianos por volta de 336 d.C. O arianismo, como é conhecido neste movimento, contradiz que Cristo seja divino. Neste concílio em Nicéia, acontecido em 325, Atanásio venceu o seu opositor Ário e estabeleceu a doutrina da Trindade, cuja ideia recebeu do seu mestre Tertuliano. Por esse tempo, a igreja que está em Roma já estava comprometida com o poder do império, cujo imperador Constantino se dizia convertido. Como Roma era a cidade mais importante do império, a igreja em Roma passou a ser considerada a principal igreja local dentro da Universal Igreja de Cristo. Desta forma, a igreja de Roma, apoiada pelo imperador Constantino, se impôs sobre as demais igrejas locais. É claro que esse processo de dominação levou alguns anos para se concretizar. Assim aconteceu a apostasia, a separação, né? Roma passa a ser chamada e considerada universal, católica. Esta religião católica romana passou a dominar as igrejas em suas localidades. Assim, as igrejas locais perderam sua identidade ao serem dominadas pela igreja romana. O bispo de Roma passa a ser visto como o pai dos demais bispos locais. Estava lançada a ideia do papado, surge assim o bispo-chefe ou papa. Estava criada desta forma a primeira religião oficializada como tal, oriunda da Igreja do Senhor Jesus. A religião romana foi se fortalecendo com o passar dos anos e, para dominar e se manter no poder, cometeu muitas atrocidades que a história não é capaz de apagar ou negar. Seu domínio foi pétreo sobre os vários segmentos da sociedade ocidental e asiática. A história chama este período de pleno domínio do catolicismo romano, de obscurantismo. Foi o período de 1260 anos. Vários acontecimentos de relevada importância se deram durante esse período. Em 490, o Império Romano Ocidental fragmenta-se, se dividindo, surge a Europa. O Império Oriental, cuja capital é Bizâncio, permanece, porém começa a dar sinal de fraqueza diante dos constantes ataques dos otomanos. Com o surgimento do maometanismo, nos anos 600, formou-se um Estado Islâmico que congrega boa parte dos asiáticos. Esse Estado otomano cresceu apoiado por esta nova religião. Com o avanço do maometanismo na Ásia, a religião romana foi enfraquecendo. Aconteceu a grande cisma, isso por volta do ano 1000. Surgiu então na Ásia outra religião, que a exemplo da romana se arvorou de ser universal, a Igreja Católica Ortodoxa. Seu bispo tem a maior patente de patriarca eleito. No ano de 1453, os otomanos dominam o que restava do Império Romano Bizantino e implantam o Império Otomano. Assim termina o Império Romano Bizantino e a religião ortodoxa cede sua primazia à religião maometana, que a partir desse acontecimento torna-se a religião do Império Otomano. No lado ocidental, o Império Romano se dividiu formando a Europa, cujos povos ficam dominados pela religião católica romana. O Império Otomano foi se enfraquecendo, perdeu territórios e, por fim, foi extinguido em 1914, com o surgimento da Primeira Grande Guerra. A religião romana, porém,
desde que se impôs ao Estado romano, foi se firmando, e quando o Império se fragmentou, ela ficou sendo a guardiã daquele poder. Assim dominou a Europa e reinou sobre os reis dos países europeus. Mas como diz o dito popular, o vaso vai tantas vezes à fonte que acaba se quebrando. Com todo o poder absoluto, a Roma papal foi se corrompendo dentro da sua própria organização política administrativa, cometendo atos cada vez mais abusivos, que gerou enorme descontentamento nos reis europeus que eram submetidos ao Papa. Esses reis começaram a demonstrar espírito de rebelião. Estava surgindo um movimento de protesto que acabou gerando mais algumas religiões cristãs. Esse espírito de rebelião, que começou a se manifestar por volta de 1200, mais ou menos, teve por sua voz alguns padres como Jerônimo, Savonarola, João Hus e outros. Contudo, foi quase 300 anos depois que os padres Martim Lutero, de nacionalidade alemã, e João Calvino, de nacionalidade francesa, levaram a cabo um movimento de protesto que pretendeu reformar a religião católica romana. Eles não conseguiram seu intento de reforma e foram excomungados pelo Papa. Contudo, o ferimento da rebelião contra o Papa já estava subindo, crescendo, quando isso aconteceu. Assim, os povos da Alemanha e Suíça, apoiados por seus reis, ficaram ao lado dos protestantes, dando todo apoio aos dois reformadores. Calvino era francês, mas o rei católico da França não lhe deu apoio, então ele se mudou para a Suíça, onde teve total apoio. Assim nasceu o calvinismo na Suíça, e esse ficou sendo a religião do país. E o luteranismo se organizou como a Igreja Luterana. Aproveitando os acontecimentos, a Inglaterra também criou sua religião católica anglicana, um catolicismo independente de Roma, não submissa ao Papa, e que tem por governo maior o bispo de Cantuária. A Igreja de Roma foi o início da grande apostasia previsto pelos apóstolos. A palavra apostasia quer dizer sair do corpo onde estava inserido. Desse corpo apostatado, que é a religião católica romana, saiu algumas religiões que pode-se dizer que foram as apóstatas, saídas da apostatada romana. Destacamos entre essas religiões a Igreja Católica Ortodoxa, saída de Roma, mais ou menos nos anos 1000, a Luterana Presbiteriana Anglicana, saída nos anos 1500. Destas religiões saíram outras, e assim sucessivamente, até chegarmos no atual quadro de apostasia, a grande apostasia. Surgiu, porém, na metade do século XX, um movimento que pretende unir todas as religiões, o movimento denominado ecumenismo, cujo órgão administrativo maior é o Conselho Mundial das Igrejas, CMI. Esse movimento, nos seus objetivos, está bem avançado e já congrega centenas de religiões. O Senhor Jesus está tirando para fora da grande apostasia o seu povo. Este povo é a sua única e verdadeira igreja. Não está macumunado com organização religiosa e nem é governada por um sistema centralizado no homem. Seu principal é o sumo pastor de nossas almas. As igrejas são locais onde são governadas por bispo e um diácono, que estão sujeitos à palavra e não ao homem. Que o nome do Senhor Jesus seja eternamente louvado. Amém.